E é o Jerônimo que mata o filho. Por que que isso acontece, aluno? Para provar que uma pessoa de bem, naquele ambiente ruim, iria se transformar. No final do livro, o Jerônimo abandona a mulher, abandona a menina e vai embora com a prostituta. E agora não é apenas um português, não, ele é assassino, porque ele matou o cara com uma estaca, paulada. Está aprovada a teoria ou não? Está. Grande sacada, grande inteligência do livro O Cortiço. Observa agora. Lá tem um monte de pobres, ok. Vem umas questões às vezes dizendo assim: O Cortiço é o primeiro grande romance social brasileiro que analisa a condição dos pobres e tal. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque não está preocupado com a condição dos pobres, não. Mostra as péssimas qualidades que o pobre tem. Viado, sapatão, ladrão, sem estudos, culhamba, é isso que o livro faz. Não se engane com um negócio de romance social, não é. É um romance científico, determinista e preconceituoso. Ok. Qual é a coisa boa deste livro? Porque o que acontece lá em relação aos pobres é mostrar os seus defeitos. Sua ganância, por exemplo, a ambição do João Romão e de outros, a deturpação do caráter, a madrinha, que tudo que ela quer é transar com a afilhada. Você não leu o Cortiço? Você não leu, realmente você tem, digamos assim, muita coisa para fazer ainda. Porque os principais livros que caem em vestibular, Dom Casmurro, o Cortiço, se você não leu, o negócio está ruim. Pois lá no Cortiço tem uma menina linda chamada Pombinha, para mostrar essa inocência dela, e a madrinha é lésbica e tarada pela afilhada. Eu me lembro até, e isso tem anotado em textos críticos, é o primeiro texto que apresenta cenas de sexo explícitas. É esse, porque o outro é o crime do Padre Amaro, que é sobre a Maria, perdão, o livro sobre a Maria, que é o Bom Crioulo, que apresenta uma cena lá de homossexualismo, mas fica meio encoberto. O Cortiço não, o Cortiço é revelador. A cena que tem lá é realmente explícita. Eu me lembro que na sua idade, ou até mais novo, quando eu li esse livro, eu lamentei uma coisa, porque não tinha fotos. Porque eu queria era ver aquela sacanagem toda, mas não tinha. Mas é o primeiro livro com essas cenas fortes assim. Ok, então o que é que tem lá de interessante? Se o pobre não presta, cheio de desvio moral, cheio de falhas, é isso que tem lá. É um observatório, um laboratório. O que há de interessante é que ao lado tem a casa de um cara rico, pregado com o Cortiço. E tudo que acontece no Cortiço, a família do Miranda fica vendo. Então, na hora que está tendo uma cena lá embaixo, que tem os pobres roubando ou transando, qualquer coisa, tem alguém na casa do Miranda vendo e morrendo de vontade de fazer também. Já repararam? É só ler o livro. Agora o autor fez uma coisa interessante. Ele quer dizer o seguinte: do mesmo jeito que pobre não presta, fica ali, ó, roubando, não sei o que, fazendo sexo feito animal, rico também. Qual é o problema da mulher do Miranda? Ela tem uma doença interessante, se chama ninfomania, é a mania de fazer sexo, é uma doença até legal, ok? Então, é isso a mulher do Miranda. O Miranda é outro equivocado, o filho dele também, e o cidadão que mora lá de agregado é homossexual também. Então você começa a perceber que ele coloca lado a lado pobres e ricos e com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos. Essa é a jogada do livro. Porque o primeiro romancista social, vocês vão conhecer hoje aqui, é o Lima Barreto, e não o cidadão Aloysio Azevedo. Terminado o naturalismo, lá vem a poesia parnasiana, Olavo Bilac, que quer o quê? Uma gramática perfeita. A base é o soneto clássico, 2 quartetos e 2 tercetos, e o verso ou heróico, quer dizer com 10 sílabas, imitando Camões, ou então alexandrino, com 12 sílabas, porque o Olavo Bilac tinha tanta neurose com um negócio de rima e métrica, que ele dizia: eu sou parnasiano até do meu nome. Pode contar as sílabas: Olavo Braz Martins dos Guimarães
Parnasilac, tem 12 sílabas métricas. Então ele exigia essa perfeição do poema. Parnasianismo vai embora, lá vem o simbolismo do Cruz e Souza. Cruz e Souza, que é lá das quebradas do Rio Grande do Sul, na verdade para lá Santa Catarina, e o cidadão nasce negro alforriado. Negro alforriado na família de brancos ricos. Os pais morrem e esse velho branco e rico vai adotar o Cruz e Souza e vai dar colégio para ele. Com 17 anos ele é a mente mais brilhante da cidade dele. Todo mundo elogia aquele negro. Pense um homem inteligente, ok. Aos 18 anos ele já está noivo, casamento promissor com uma moça branca, rica e linda. Aí o pai morre, o pai adotivo. Começa uma briga pela herança e ele vai dar uma de São Francisco. Não quero nada não, agora se lascou, porque agora é preto e sem dinheiro. A partir de então, ninguém escuta mais as palestras dele, e só vem preconceito, e ele é expulso de casa. Agora está pobre e lascado, vai lá para o Rio de Janeiro trabalhar na Central do Brasil, colocando as bitolas para o trem. Leva uma vida miserável, vai casar com uma mulher negra também e tem uns 3 filhos com ela. Os filhos morrem de tuberculose, a mulher enlouquece e vai morrer também de tuberculose. Você está entendendo por que a vida dele é uma desgraça? Tem a ver com todo o preconceito que ele sofreu. Quando ele morre também pobre com tuberculose, o corpo dele é colocado dentro de um saco e volta para a terra dele no vagão dos animais, como indigente, só para ser enterrado mesmo. Quando você estiver lendo Cruz e Souza, se lembre, o apelido dele é Cisne. Por que cisne? Porque cisne não canta. Dizem que cisne não canta. Quando você escutar um cisne, seja branco, seja preto, cantando, naquele mesmo dia ele morre. Então tem a ver com sofrimento, com dor. E o cisne negro, porque ele era negro mesmo. E na hora que você lê o poema, você encontra sempre uma dualidade, 2 cores, preto e branco no poema, porque lembra esse preconceito sofrido. Final do século XIX, simbolismo, a poesia fica decadente, sofre influência da França, que é o simbolismo francês, do Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Valéry. Esse é o pessoal que é até satanista. É lançado um livro em 1857, As Flores do Mal. E As Flores do Mal, imediatamente o livro é proibido. Mas no final do século XIX ele é relançado e faz o maior sucesso no Brasil. Para você ter uma ideia, As Flores do Mal começa a mãe falando com o bebê. A mãe falando com a criança vai e diz assim, que é o cidadão Charles Baudelaire. A mãe fala com o filho e diz: sai de dentro de mim, ó podridão, ó polo de serpentes, que monstro há de produzir estranho parto? A mãe falando com a criança. E encerra com um Pai Nosso para o diabo, litanias a Satã, glória e louvor a ti, ó Satã. É só o começo. Imagine um livro desse. Tem gente que diz que quem é depressivo, esse povo que tem a mania de querer morrer, quando termina de ler As Flores do Mal, morre mesmo. Morre mesmo, porque já tem ali no livro todos os elementos necessários e morre mesmo. Esse poema pesado, junte agora com as profecias de Nostradamus, que todo mundo passa a acreditar. O final do século XIX é pessimista, é terrível. A maioria dos textos tem a ver com morte, porque o destino da humanidade era esse, quando o novo século chegasse. E é verdade que no final do século a pessoa fica mais pessimista, porque vocês têm a mania de querer aprender literatura decorando. Não é assim não, rapaz. Quer aprender literatura é só se lembrar que ela vem da própria vida. Alguém que viveu algo, pega aquilo ali, torna ficcional, bota no texto e passa para as outras pessoas lerem. Ou ele viveu, ou ele viu aquilo com alguém, é a própria vida. Quer entender esse pessimismo? Olha, no final da semana e tudo mais, é o sábado, mas chega o domingo. Na nossa cabeça, final de semana é o domingo. Na verdade, é o primeiro dia. Finalzinho do domingo, domingo de tarde. Um certo pessimismo
atinge a pessoa, sim ou não? Sim. Porque há uma certa tristeza ali a partir de 2 horas. Eu não sei bem qual é o seu motivo. O meu motivo é assim que aparece o Faustão. Quando o Faustão aparece, eu digo assim: pronto, acabou-se. E acabou, foi tudo mesmo. Quando o Faustão aparece, eu me lembro que o outro dia é segunda e eu vou trabalhar. Aí é que a pessoa sofre. No final da semana vem um pessimismo. Olha aí, imagine no final de um século. Todo final de ano a pessoa fica triste, sim ou não? Fica. Você acha o Natal uma data alegre? É que a pessoa ganha presente. Gente interesseira é isso mesmo. A desgraça do mundo é você. Olhe, o Natal não tem nada de alegre, nada, a não ser para pivete, porque pivete não entende nada. No Natal, nasce um cidadão chamado Jesus, que você vai matar em abril, que é a Semana Santa. Você não entende isso, não? O Natal, ele é melancólico, ele é reflexivo, ele é triste. Por isso que a festa mesmo é o Réveillon. Mas o Natal de renovação, de Páscoa, não sei o que, é para ser de reflexão. E toda reflexão é melancolia, diz a poesia portuguesa. Olha de novo, o final de semana é triste, o final de um ano é triste. Você olha para trás e todos os planos que você preparou não deram certo, ó. Só pode entristecer. Imagine o final de um século e um doido chamado Nostradamus, que disse que o mundo ia se acabar, que ia ter tantas guerras, e teve, que ia ter não sei o que, e teve, não errou uma. E era o livro que estava sendo lido. Então os poetas começam a escrever de maneira mais pessimista. Alguns tentam fugir da realidade e vão se drogar para poder escrever. Eles vão usar cada vez mais o ópio extraído da papoula, vão tomar o absinto, que é a bebida dos vampiros, final do século XIX. Os pintores surrealistas, antes de pintar um cigarro de maconha deste tamanho, mais o absinto e outras coisinhas mais. Depois que eles pintavam, aí você diresse a pintura surrealista, ó, completamente louca, porque ela é motivada por todo esse contexto. Final do século XIX, a Europa inteira se torna modernista, graças às vanguardas: futurismo, dadaísmo, cubismo, expressionismo e surrealismo. Diz aí um lugar onde tudo chega atrasado. Você não conhece não esse lugar? A Europa toda já é modernista. 1902, Fernando Pessoa já é modernista. Onde é esse lugar onde tudo é atrasado? Brasil. A salvação do Brasil é a internet, confere? Que as coisas acontecem acolá, que ainda chega. Dependendo do seu provedor, pode levar um dia ainda. Não é isso? Sua internet? Ok. Mas já temos as coisas, digamos assim, na mesma hora que tem na Europa. Pois no Brasil vai levar quantos anos para ser modernista? 20 anos. É desse período que eu estou lhe falando que eu fiz essa revisão agora. Chegamos a este momento que vai durar 20 anos, toda essa literatura que passou vai ser refletida. E as pessoas vão dizer, é preciso uma arte nova. Aí vai ser criada a Semana de Arte Moderna, porque essas outras escolas que eu te falei, até os representantes já haviam morrido. José de Alencar, morto. Machado de Assis, morto em 1908. Olavo Bilac, morto. Estava todo mundo morto, mas o texto dele estava vivo. Então é sobre isso que vai se refletir. Como é que nós vamos ficar escrevendo no modelo antigo, de pessoas que até já morreram? É hora de coisa nova. A Semana de Arte Moderna está sendo pensada. Por enquanto o Brasil tem um atraso e vamos refletir 20 anos.